Quando meu marido anunciou na frente de todos no churrasco de família que só ficaria comigo por mais um ano porque eu era velha demais para competir com mulheres mais jovens, ele não imaginava que a ligação que recebi 3 horas depois do advogado que cuidava das finanças da minha mãe mudaria tudo. Naquele momento, com 68 anos nas costas e o coração partido em 1000 pedaços, descobri que tinha nas mãos o poder de virar o jogo de uma forma que ele jamais esperaria. Mas antes de contar como essa reviravolta aconteceu, preciso voltar ao começo dessa história que me transformou completamente. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Rodrigues da Silva, mas todo mundo sempre me chamou de Leninha. Tenho 68 anos e se alguém me dissesse 6 meses atrás que minha vida tomaria o rumo que tomou, eu teria achado impossível. Mas aqui estou, contando essa história que ainda parece surreal quando penso nela. Era um domingo ensolarado de março. Eu havia passado a manhã inteira preparando um churrasco para a família. Meu marido, Paulo, tinha convidado os irmãos dele, alguns primos e amigos próximos. Eram quase 20 pessoas ao todo. Acordei às 5 da manhã para marinar as carnes do jeito que todos gostavam. Preparei farofa especial, vinagrete, aquela maionese caseira que todo mundo elogiava, arroz com brócolis e até fiz pavê de chocolate para a sobremesa. A casa estava impecável. Passei a semana toda limpando cada canto, lavando cortinas, encerrando o piso da área externa. Coloquei flores frescas nos vasos da varanda. Tudo tinha que estar perfeito, como sempre foi durante os nossos 41 anos de casamento. Eu me orgulhava de ser uma anfitriã dedicada, de manter nossa casa sempre pronta para receber as visitas que Paulo adorava trazer. As pessoas começaram a chegar por volta do meio-dia. Recebi a todos com sorrisos, servindo os aperitivos que havia preparado. Pastéis de queijo, coxinhas, bolinho de bacalhau. Paulo estava na churrasqueira com o cunhado dele, Marcos, bebendo cerveja e rindo alto daquelas piadas que homem conta quando está entre outros homens. Eu ia e vinha da cozinha para a área externa, garantindo que nada faltasse. Foi quando fui buscar mais gelo na cozinha que ouvi. A janela da cozinha dava para a área da churrasqueira e as vozes chegavam claras até onde eu estava. Paulo falava num tom que ele achava que só os homens ao redor dele conseguiam ouvir, mas o vento carregou cada palavra até mim. Sinceramente, galera, tô contando os dias. Mais um ano aguentando e eu caio fora. A Leninha já tá velha demais, não tem mais aquele pique. Vocês sabem como é, a gente fica mais velho e precisa de alguém que ainda tenha energia, que seja mais atual, entende? Essas mulheres mais novas sabem como tratar um homem. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos antes de uma gargalhada estourar. Não foi uma risada educada ou constrangida. Foi uma gargalhada de cumplicidade, daquelas que homens dão quando concordam completamente com o que foi dito. Marcos foi o primeiro a falar. Rapaz, te entendo perfeitamente. Você merece aproveitar a vida. Já fez tudo por ela. Cuidou da família. Tá na hora de pensar em você. Outro amigo, o Gilberto, completou. Cara, você ainda tá em forma, bem de vida. Dá pra arrumar coisa melhor, com certeza. Senti minhas pernas fraquejarem. A bandeja de gelo que eu segurava escorregou das minhas mãos e caiu no chão da cozinha com um estrondo. Cubos de gelo se espalharam pelos azulejos, alguns quebrando em pedaços. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. 41 anos de casamento. 41 anos me dedicando àquele homem, criando nossos 3 filhos, cuidando da casa, sendo a esposa perfeita que minha mãe me ensinou a ser. Ouvi passos apressados vindo em direção à cozinha. Paulo apareceu na porta com aquela expressão de falsa preocupação que eu conhecia tão bem. Leninha, tá tudo bem? Que barulho foi esse? Olhei para ele. Realmente olhei, talvez pela primeira vez em anos. Vi um homem de 70 anos, barriga saliente, cabelos grisalhos rareando, aquele jeito arrogante de quem acha que ainda é o jovem conquistador dos seus 20 anos. E naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não foi só meu coração.
foi algo muito mais profundo. Tá tudo bem, eu disse com uma voz que nem parecia minha. Tão calma, tão fria. Só deixei cair o gelo. Ele ficou me olhando com desconfiança, provavelmente tentando calcular se eu tinha ouvido alguma coisa. Mas eu mantive o rosto neutro, aquela máscara que aprendi a usar ao longo de décadas de casamento. Ele deu de ombros e voltou para a churrasqueira. Limpei o gelo do chão mecanicamente. Cada movimento era automático enquanto minha mente trabalhava em alta velocidade. Voltei para a área externa, servi a comida, sorri para as visitas, aceitei os elogios pela farofa, pela maionese, pelo pavê. Ninguém percebeu nada de diferente. Eu era boa nisso, em fingir que estava tudo bem quando por dentro eu estava despedaçando. O churrasco durou até o final da tarde. Quando o último convidado foi embora, Paulo se jogou no sofá da sala, satisfeito e cheio de cerveja. Que dia bom, né? Todo mundo adorou. Você sempre manda bem nessas coisas. Comecei a recolher os pratos e copos sujos espalhados pela casa. Lavei tudo em silêncio enquanto Paulo assistia à televisão. Ele nem ofereceu ajuda, como sempre. Quando terminei, já eram quase 9 da noite e eu estava exausta, mas não era o cansaço do corpo. Era um cansaço da alma, de uma vida inteira sendo menos do que eu merecia. Fui para o quarto, tirei aquele vestido que eu havia escolhido com tanto cuidado para o churrasco e coloquei meu pijama. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, ouvindo Paulo roncar ao meu lado meia hora depois. Ele dormia tranquilo, sem nenhum remorso, sem nenhuma preocupação. Afinal, por que teria? Eu sempre fui a esposa submissa, aquela que engolia tudo calada, aquela que mantinha as aparências. Mas naquela noite, deitada no escuro, tomei uma decisão. Não sabia ainda como, mas eu não ia deixar aquele homem me descartar como se eu fosse um móvel velho que não serve mais. Eu tinha valor, eu tinha dignidade, e de alguma forma eu ia fazer ele entender isso. O que eu não sabia era que a vingança mais doce estava a caminho, chegando em forma de uma ligação telefônica que mudaria tudo. 3 horas depois daquele churrasco fatídico, enquanto Paulo roncava sem preocupações, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi baixinho para não acordar Paulo. Alô? Boa noite, senhora Helena. Aqui é o Dr. Armando Costa, do escritório Costa em Advogados Associados. Eu cuido do espólio da senhora Margarida Oliveira, sua mãe. Minha mãe havia falecido 3 meses antes. Ela tinha 92 anos e morreu dormindo, tranquila. O funeral foi simples e eu achava que tudo relacionado à herança já tinha sido resolvido. Mamãe morava numa casinha modesta no interior e eu imaginava que não havia muito o que herdar. Sim, doutor, em que posso ajudar? Preciso marcar uma reunião urgente com a senhora. Há questões importantes sobre a herança que precisam ser discutidas pessoalmente. A senhora poderia vir ao meu escritório amanhã? Algo no tom de voz dele me deixou curiosa. Claro, doutor. Que horas? Às 10 da manhã seria possível? Sim, estarei lá. Desliguei o telefone intrigada. Paulo continuava roncando, completamente alheio. Olhei para ele na penumbra do quarto e pensei em tudo que tinha ouvido mais cedo. Mais um ano aguentando. Ele tinha dito isso como se eu fosse um fardo insuportável, como se os 41 anos que passamos juntos não significassem nada. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo. Conheci Paulo quando eu tinha 18 anos. Ele era 7 anos mais velho, já trabalhava como representante comercial e tinha aquele jeito confiante que me impressionava. Meus pais aprovaram o casamento, principalmente minha mãe, que sempre dizia que uma mulher precisava de um homem para cuidar dela. Casei virgem, como era esperado na época. Larguei meu emprego numa loja de roupas assim que engravidei do nosso primeiro filho, o Rafael. 2 anos depois veio a Juliana, e 3 anos depois o caçula, o Pedro. Minha vida se transformou em um ciclo de fraldas, mamadeiras, lições de casa, reuniões escolares e refeições em família. Paulo prosperou na carreira, viajava muito, fechava bons contratos. Nós vivíamos confortavelmente, não éramos ricos, mas também nunca nos faltou nada. Eu me orgulhava de manter a casa impecável, de ter sempre comida gostosa na mesa, de garantir que as camisas dele estivessem perfeitamente passadas.
Os anos foram passando. As crianças cresceram, saíram de casa, construíram suas próprias vidas. Rafael é engenheiro e mora em São Paulo com a esposa e 2 filhos. Juliana é professora, casada, sem filhos. Pedro é o mais distante, trabalha como consultor de TI e mal liga. E eu? Eu continuei sendo apenas a esposa do Paulo. A mulher que organizava as festas de família, que recebia as visitas, que mantinha tudo funcionando nos bastidores enquanto ele recebia todos os créditos. Quando alguém perguntava o que eu fazia, a resposta era sempre: sou dona de casa. E via nos olhos das pessoas aquele olhar de pena, como se eu não tivesse feito nada de valor na vida. Acordei cedo na segunda-feira, antes de Paulo. Tomei banho, me arrumei com cuidado e deixei um bilhete na cozinha dizendo que tinha ido resolver umas coisas. Nem dei explicações detalhadas. Peguei minha bolsa e fui para o escritório do Dr. Armando. O escritório ficava no centro da cidade, num prédio comercial antigo, mas bem conservado. A secretária me recebeu com um sorriso educado e me conduziu até a sala do advogado. Dr. Armando era um homem de uns 60 anos, cabelos completamente brancos, óculos de grau e um ar sério, mas gentil. Dona Helena, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Ele apontou para uma poltrona de couro confortável, em frente à sua mesa. Gostaria de oferecer um café? Água? Um café, por favor. Enquanto a secretária preparava o café, Dr. Armando abriu uma pasta grossa em cima da mesa. Dona Helena, sua mãe me procurou há cerca de 2 anos para organizar seus bens e fazer um testamento adequado. Ela foi muito clara e específica sobre suas vontades. Tomei um gole do café que a secretária trouxe. Doutor, com todo respeito, minha mãe morava numa casa simples. Não imagino que houvesse muito a organizar. Ele me olhou por cima dos óculos com uma expressão que não consegui decifrar. Dona Helena, sua mãe foi uma mulher muito mais astuta do que todos imaginavam. Ela acumulou ao longo da vida um patrimônio considerável que manteve em segredo. Meu coração começou a bater mais rápido. Como assim? Sua mãe herdou de um tio distante, há muitos anos, alguns terrenos na região metropolitana. Ela nunca vendeu esses terrenos. Pelo contrário, ela foi comprando outros ao longo dos anos, sempre pagando à vista, sempre mantendo tudo em sigilo. Com a expansão da cidade, essas propriedades se valorizaram exponencialmente. Ele abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Escrituras, comprovantes de propriedade, avaliações recentes. Minha cabeça girava tentando processar aquilo tudo. Além disso, continuou o Dr. Armando, sua mãe tinha investimentos em títulos do governo e algumas aplicações financeiras que renderam bem ao longo dos anos. Ela vivia de forma modesta por opção, não por necessidade. Mas por que ela nunca me contou nada disso? O advogado me olhou com uma expressão gentil. Ela me explicou seus motivos, disse que queria proteger você, que seu marido... Ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Que seu marido não era uma pessoa de confiança financeira. Ela temia que, se você soubesse, ele de alguma forma acabaria tendo acesso a esse dinheiro. Senti lágrimas queimando meus olhos. Minha mãe sabia. Ela sempre soube que meu casamento não era o conto de fadas que eu fingia que era. Ela deixou tudo para a senhora, Dona Helena. Tudo. Não dividiu com seus irmãos porque, segundo ela, eles têm condições financeiras estáveis e você é quem mais precisaria dessa segurança. O valor total do patrimônio, após todos os impostos e taxas, é de aproximadamente 12 milhões de reais. Quase deixei a xícara de café cair. 12 milhões? Sim. As propriedades estão valendo muito devido à localização. Já recebi várias propostas de incorporadoras interessadas em comprar. Mas isso fica a seu critério. A senhora pode vender, pode alugar, pode manter. São suas decisões agora. Fiquei em silêncio por um longo momento, tentando absorver aquilo tudo. 12 milhões de reais. Eu, Helena Rodrigues da Silva, aquela que Paulo considerava velha demais e ultrapassada, tinha 12 milhões de reais. Doutor, minha voz saiu trêmula. Meu marido precisa saber disso? Ele balançou a cabeça. Legalmente não. Esta é uma herança sua, exclusiva.
No regime de separação parcial de bens que vocês têm, heranças recebidas durante o casamento não entram na partilha. Este dinheiro é unicamente seu. Você não tem obrigação de revelar a ninguém, nem mesmo ao seu marido. Senti algo parecido com alívio e poder ao mesmo tempo. E se eu quiser me divorciar? O advogado não pareceu surpreso com a pergunta. Este patrimônio continuaria sendo exclusivamente seu. Seu marido não teria direito a nenhuma parte dele. Posso indicar uma excelente advogada especializada em direito de família, se for o caso. Saí daquele escritório 2 horas depois com a cabeça girando. Dr. Armando me deu todos os documentos, me explicou cada detalhe, me apresentou as opções que eu tinha. Também me deu o cartão da tal advogada, doutora Patrícia Almeida. Sentei no meu carro no estacionamento e simplesmente respirei. 41 anos. 41 anos sendo invisível, sendo tratada como se não tivesse valor. E agora, nas minhas mãos, estava o poder de mudar tudo. Pensei em Paulo, roncando tranquilo na noite anterior enquanto planejava me abandonar em 1 ano. Pensei nos filhos, que mal ligavam para saber como eu estava. Pensei em todas as vezes que engoli minha voz, que abaixei a cabeça, que aceitei ser menos para que outros se sentissem mais. Liguei meu carro e, em vez de voltar para casa, dirigi até um café que eu adorava, mas nunca ia porque Paulo achava caro demais. Sentei numa mesinha perto da janela, pedi um cappuccino e um pedaço de bolo de chocolate. E fiquei ali, sozinha, saboreando cada gole, cada garfada, sentindo pela primeira vez em décadas algo parecido com liberdade. Meu celular tocou. Era Paulo. Onde você tá? Já é 12:00 e não tem comida pronta. Respirei fundo. Estou resolvendo umas coisas. Tem comida na geladeira. Esquenta. Como assim esquenta? Você não vai fazer almoço? Hoje não. Vou chegar mais tarde. E desliguei antes que ele pudesse reclamar. Fiquei no café a tarde inteira. Li um livro que tinha comprado semanas atrás, mas não tinha tido tempo de começar. Observei as pessoas passando na rua. Pedi outro café. Comprei uma revista de decoração e folheei devagar. Fiz tudo aquilo que nunca fazia, porque sempre tinha que estar em casa. Sempre tinha que estar disponível. Sempre tinha que colocar as necessidades de todo mundo antes das minhas. Quando cheguei em casa, eram quase 6 da tarde. Paulo estava no sofá, de cara fechada. Que história é essa de ficar o dia inteiro na rua? Tive que comer ovo frito no almoço. Coloquei minha bolsa na mesa da sala e olhei para ele. Eu disse que tinha coisas para resolver. Que coisas? Você não trabalha, não estuda. Que coisas você tinha para resolver que não podia ter avisado direito? Ali estava. Aquele tom de desprezo, aquela atitude de que meu tempo não tinha valor porque eu não recebia um salário por ele. Assuntos pessoais. Não preciso te dar satisfação de cada movimento que faço. Ele me olhou surpreso. Eu nunca falava com ele desse jeito. Que foi? Tá ficando doida? Tá na menopausa de novo? Respirei fundo, contando até 10 mentalmente. Não era o momento ainda. Eu precisava de um plano. Vou fazer janta. Pode ir lavar as mãos. Nos dias seguintes, mantive minha rotina normal por fora, enquanto por dentro eu planejava cada passo. Liguei para a doutora Patrícia Almeida e marquei uma reunião. Fui até o banco com os documentos que o Dr. Armando me deu e abri uma conta exclusiva em meu nome. Comecei a pesquisar sobre investimentos, sobre como gerir patrimônio, sobre direitos no divórcio. À noite, quando Paulo dormia, eu ficava acordada no tablet pesquisando. Aprendi sobre fundos de investimento, sobre imóveis, sobre como proteger bens. Descobri um mundo inteiro que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha explorado porque achava que não era capaz, que não era inteligente o suficiente para entender essas coisas. Mas eu era capaz. Eu era inteligente. Eu só nunca tinha tido a oportunidade de provar isso porque estava ocupada demais sendo a esposa perfeita. 2 semanas depois do churrasco fatídico, tive minha primeira reunião com a doutora Patrícia. Ela era uma mulher de uns 45 anos, elegante, com um jeito firme mas acolhedor. Seu escritório ficava num prédio moderno, todo decorado em tons de cinza e branco. Dona Helena, conte-me sua história. Por que está pensando em divórcio?
Contei tudo. Os 41 anos de casamento, as humilhações sutis ao longo dos anos, o desprezo crescente e principalmente aquele comentário no churrasco. Ela me ouviu atentamente fazendo anotações. E o patrimônio do casal? Ela perguntou. Temos a casa onde moramos, quitada, avaliada em cerca de R$ 800.000. Paulo tem um carro no nome dele. Eu tenho um carro mais simples no meu nome. Ele tem uma conta de aposentadoria. Eu não trabalhei formalmente, então não tenho aposentadoria própria. Vivemos basicamente da aposentadoria dele, que é boa, e de alguns investimentos que ele fez ao longo dos anos. E a herança que você recebeu? 12 milhões, mas isso é só meu, correto? Exatamente. Herança não entra em partilha. Isso é protegido por lei. Mas me diga uma coisa, dona Helena. Por que você quer se divorciar? É só pela questão financeira ou há outras razões? Pensei antes de responder. Doutora Patrícia, passei 41 anos sendo invisível, sendo a mulher que cuidava de tudo, mas não recebia crédito por nada. Paulo sempre me fez sentir que eu era inferior, que eu deveria ser grata por ele me sustentar, como se criar 3 filhos, manter uma casa, apoiá-lo em cada etapa da vida dele não fosse trabalho. E agora que ele planeja te deixar depois de mais um ano, ela completou. Agora eu quero ser quem decide quando e como esse casamento acaba. Quero minha dignidade de volta. Ela sorriu. Então vamos fazer isso acontecer. Mas precisamos ser estratégicas. Você disse que ele não sabe da herança? Não, ninguém sabe, nem meus filhos. Ótimo, vamos manter assim por enquanto. Isso nos dá uma vantagem. Seu marido provavelmente acha que você está em posição de fragilidade financeira, que vai aceitar qualquer coisa num divórcio porque precisa do dinheiro dele. Exatamente o que ele pensa. Perfeito. Vamos usar isso a nosso favor. Primeiro, preciso que você reúna toda a documentação possível sobre os bens do casal. Extratos bancários, comprovantes de investimentos, tudo. Você tem acesso a essas informações? Paulo guarda tudo num arquivo no escritório dele em casa. Ele acha que eu não entendo nada dessas coisas, então nunca esconde. Ótimo. Fotografe tudo com seu celular e me envie. Preciso entender exatamente qual é a situação financeira do casal. Também quero que você comece a documentar qualquer situação de desrespeito ou humilhação. Se ele falar algo depreciativo, anote data, hora e o que foi dito. Se possível, grave conversas onde isso acontece. Nos dias seguintes, virei uma espécie de detetive na própria casa. Quando Paulo saía, eu entrava no escritório dele e fotografava cada documento. Descobri que ele tinha bem mais dinheiro guardado do que eu imaginava. Quase 1 milhão em investimentos diversos. Também encontrei extratos de cartão de crédito com gastos estranhos. Restaurantes caros, presentes em lojas que eu nunca tinha recebido nada. Meu coração apertou quando vi. Seria possível que... Preferi não pensar nisso ainda. Enviei tudo para a doutora Patrícia. Ela me ligou 2 dias depois. Dona Helena, precisamos conversar. Pode vir ao escritório hoje? Fui. Ela tinha aquela expressão séria de quem tinha descoberto algo importante. Olha, vou ser direta. Seu marido está tendo um caso. Os gastos no cartão de crédito são muito claros. Há um padrão. 2 vezes por semana, ele vai ao mesmo hotel, sempre no meio da tarde. Há compras em joalherias, lingeries, perfumes, tudo em datas específicas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Uma parte de mim já sabia, já suspeitava, mas ouvir aquilo dito em voz alta era diferente. Posso contratar um investigador particular se você quiser provas concretas, ela continuou. Para o divórcio em si não é necessário, mas às vezes ter essas provas ajuda em outras questões. Faça isso, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quero saber tudo. O investigador, um homem discreto chamado Carlos, me apresentou seu relatório 1 semana depois. Paulo estava tendo um caso com uma mulher de 42 anos chamada Viviane. Ela trabalhava como gerente em uma das empresas que ele visitava como representante comercial. O caso durava pelo menos 6 meses. Havia fotos dos dois entrando e saindo do hotel, abraçados, rindo. Olhei para aquelas fotos e não senti ciúmes.
Senti raiva. Raiva por ter desperdiçado 41 anos com aquele homem. Raiva por ele me fazer sentir velha e inadequada quando ele mesmo estava tendo um caso. Raiva porque eu tinha sido fiel, dedicada, perfeita, e aquilo nunca foi suficiente. Ele está gastando dinheiro do casal com ela, apontou doutora Patrícia. Isso é importante, podemos usar isso no processo. Além disso, infidelidade ainda é considerada nas questões de divisão de bens e pensão. Não vai mudar o resultado drasticamente, mas ajuda. Mas eu tinha uma preocupação. E meus filhos, como eles vão reagir? Isso você vai ter que avaliar. Quer contar para eles antes de começar o processo de divórcio? Pensei bem. Rafael, o mais velho, sempre foi próximo do pai. Juliana era mais neutra. Pedro mal se envolvia com a família. Acho que preciso conversar com eles, mas tenho medo da reação. Dona Helena, posso te dar um conselho? Seus filhos são adultos. Eles precisam lidar com as consequências das escolhas do próprio pai. Você passou 41 anos protegendo a imagem dele, mantendo a família unida. Não é sua obrigação continuar fazendo isso. Ela tinha razão, mas era mais fácil falar do que fazer. Decidi começar pela Juliana, que morava mais perto. Liguei e marquei um almoço, só nós duas. Encontramos num restaurante tranquilo. Mãe, que surpresa me chamar para almoçar assim fora de casa? Ela disse quando se sentou. Aconteceu alguma coisa? Ju, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. Vi a preocupação aparecer no rosto dela. Você tá doente? É isso? Oh meu Deus, é câncer? Não, não é nada disso. Eu tô bem de saúde. Respirei fundo. Eu vou me divorciar do seu pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Juliana me olhou como se eu tivesse acabado de dizer que ia me mudar para Marte. O quê? Mãe, vocês estão juntos há mais de 40 anos. Por que agora? Contei tudo. O comentário no churrasco, o caso dele com Viviane, os anos de desprezo acumulado. Ela me ouviu com os olhos arregalados. Eu não sabia de nada disso. Papai tem uma amante? Há pelo menos 6 meses. E ele disse aquilo no churrasco? Na frente de todo mundo? Disse. Que só ia me aguentar por mais um ano. Juliana ficou em silêncio, processando. Então, ela pegou minha mão sobre a mesa. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido. Eu sempre achei que vocês eram felizes, que tinham um casamento sólido. Eu me esforcei muito para que parecesse assim. Mas não sou feliz há muito tempo, Ju. E agora que sei que ele pretende me largar de qualquer jeito, decidi que vou ser eu quem toma essa decisão. O que você vai fazer? Financeiramente, eu digo. Você não trabalha, não tem aposentadoria própria. Hesitei. Seria o momento de contar sobre a herança? Decidi que não. Queria ver como as pessoas me tratavam quando achavam que eu estava em posição de fragilidade. Vou ter direito à metade dos bens. Temos a casa, os carros, os investimentos. Além disso, ele vai ter que pagar uma pensão porque fui casada com ele por mais de 40 anos e não tenho renda própria. Juliana assentiu. Você precisa de ajuda? Com advogado? Com dinheiro? Não, já tenho uma advogada, mas obrigada por oferecer. A conversa com Rafael foi bem diferente. Liguei para ele e pedi para conversarmos por videochamada. Ele estava no escritório dele em São Paulo, de terno, com aquele ar sempre ocupado. Mãe, só tenho 15 minutos. Tenho uma reunião daqui a pouco. O que foi? Rafael, vou me divorciar do seu pai. Ele piscou confuso. Como assim? Por quê? Contei a mesma história que tinha contado para Juliana, mas a reação dele foi completamente diferente. Mãe, francamente, o papai fez um comentário infeliz bebendo cerveja com os amigos. Todos os homens fazem isso. Não é motivo para destruir um casamento de 40 anos. E o caso com a Viviane? Que caso? Você tem provas? Tenho um relatório de investigador particular com fotos. Ele bufou. Mãe, o papai trabalha com essas pessoas. Pode ser só profissional. Rafael, as fotos mostram ele se beijando na porta de um hotel. Silêncio. Então ele disse, olha, mãe, casamento não é perfeito. Todo mundo tem seus problemas. Vocês têm uma vida boa, uma família.
Não joga isso fora por impulso. Por impulso? Eu pensei muito sobre isso. E o que você vai fazer sozinha? Você não trabalha, não tem formação. Vai viver de quê? Ali estava. A mesma atitude do pai. A mesma subestimação. Vou me virar, Rafael. Não se preocupe comigo. Mãe, seja realista. Você tem 68 anos. Não é fácil recomeçar nessa idade. Acho que você está tendo uma crise, sei lá. Menopausa tardia. Senti a raiva subir. Rafael, eu não liguei para pedir sua aprovação. Liguei para te informar. O divórcio vai acontecer de qualquer forma. Você está sendo egoísta. Já pensou nos netos? Eles adoram ver o vovô e a vovó juntos. Você vai destruir isso? Seu pai destruiu isso quando decidiu ter um caso e planejar me abandonar. Eu só tô tomando a decisão primeiro. Ele balançou a cabeça. Não posso apoiar isso, mãe. Acho um erro. Mas se é o que você quer... Ele não terminou a frase. Tenho que ir para minha reunião. Tchau. E desligou. Sem perguntar como eu estava, sem oferecer apoio, sem nada. Apenas julgamento e crítica. Chorei depois daquela ligação. Chorei porque meu filho mais velho, aquele que eu passei noites em claro quando tinha asma, aquele que eu apoiei em cada etapa da vida dele, não conseguia me apoiar quando eu mais precisava. Pedro, o caçula, foi o mais indiferente. Quando liguei para contar, ele só disse: Tá, mãe, vocês que sabem da vida de vocês, eu não me meto nisso. E mudou de assunto. Percebi ali que meus filhos tinham se tornado extensões do pai. Eles absorveram a visão dele sobre mim, que eu era apenas a dona de casa, sem valor real, sem direito a desejos próprios, sem autonomia. E aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Paulo pudesse ter feito. Mas não ia me deixar abater. Doutora Patrícia me ajudou a preparar toda a documentação para dar entrada no divórcio. Decidimos que eu seria quem pediria, não ele. Queria ter esse poder, essa decisão. Na noite antes de entregar os papéis para Paulo, liguei para minha irmã mais nova, a Célia. Ela morava no Rio de Janeiro e sempre foi minha confidente. Leninha, você tem certeza disso? Ela perguntou depois que contei tudo. Tenho. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. E a herança da mamãe? Você contou para ele? Não, e não vou contar. Quanto menos ele souber, melhor. Você tá certa. Ele não merece saber. Aliás, quer que eu vá aí ficar uns dias com você? Te dar apoio? Não precisa, Sé, mas obrigada. Eu tô bem. Tô forte. Mais forte do que imaginei que seria. A mamãe ficaria orgulhosa de você. Aquilo me fez chorar. Acho que sim. Acho que ela sabia que um dia eu ia precisar dessa força. No dia seguinte, Paulo chegou do trabalho como sempre, esperando encontrar a janta pronta. Mas dessa vez, encontrou eu sentada à mesa da sala de jantar com uma pasta na minha frente e uma expressão que ele não conhecia. Que foi? Por que não fez janta? Senta, Paulo. Preciso falar com você. Ele sentou, desconfiado. Empurrei a pasta na direção dele. O que é isso? Abre. Ele abriu e ficou folheando os papéis com aquela expressão de quem não está entendendo nada, até que entendeu. Pedido de divórcio? Ele me olhou incrédulo. Você tá de brincadeira. Não tô. Quero o divórcio. Por quê? Do nada assim? Do nada. Paulo, você disse na frente dos seus amigos que só ia me aguentar por mais um ano, que eu não tava no seu nível. Achou que eu não ia ouvir? Ele empalideceu. Você ouviu aquilo? Ouvi cada palavra. Leninha, eu tava bêbado, falando bobagem com os amigos. Não era sério. Não era sério? E os 6 meses que você vem tendo um caso com a Viviane também não são sérios? Agora ele ficou branco de verdade. Como você... Quem te disse isso? Tem um relatório de investigador particular com fotos, datas, lugares. Tá tudo aqui. Dei um tapa na pasta. Você tem 2 opções. Ou a gente faz isso civilizadamente, dividindo os bens de forma justa, ou eu torno público tudo que descobri sobre você e seu caso. Você não faria isso. Faria. Experimente me testar. Ele ficou me olhando como se estivesse vendo uma estranha. E, de certa forma, eu era.
Eu não era mais a Leninha submissa que ele conhecia. Você enlouqueceu. Tá tendo uma crise. Mulher na sua idade vira a cabeça às vezes. A única coisa que virou foi minha perspectiva. Passei 41 anos sendo sua criada, sua enfermeira, sua tudo. E o que recebi em troca? Desprezo. Você me fez sentir inútil, ultrapassada, sem valor. Mas adivinha? Eu tenho valor. E não preciso de você para provar isso. E como você vai se sustentar, hein? Você não trabalha, não tem dinheiro. Vai viver de quê? Sorri. Um sorriso que tinha um gosto de vitória. Isso não é problema seu. Só precisa saber que vou ficar muito bem, melhor do que você imagina. Eu não vou aceitar esse divórcio. Vou contestar. Vou tornar isso um inferno para você. Pode tentar, mas tenho uma advogada excelente e provas de infidelidade. O juiz não vai ver com bons olhos um homem de 70 anos que traiu a esposa dedicada de 41 anos. Você vai sair muito mal nessa história. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você é uma ingrata, depois de tudo que eu fiz por você. O que você fez por mim? Me sustentou? Eu criei seus filhos, mantive sua casa, apoiei sua carreira. Eu trabalhei tanto quanto você, só não recebi salário por isso. Mas isso vai mudar agora. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o carro dele saindo em alta velocidade. Fiquei ali sentada, tremendo, mas não de medo. Era adrenalina. Eu tinha feito. Tinha finalmente enfrentado ele. Paulo voltou 3 horas depois, mais calmo, mas com aquele jeito calculista que eu conhecia. Ele tinha ido pensar, provavelmente criar uma estratégia. Leninha, vamos conversar como adultos, ele disse sentando na minha frente. Eu errei, tá bom? Admito. O caso com a Viviane foi um erro. Eu vou terminar com ela. A gente pode recomeçar, repensar nosso casamento. Não. Como não? Nem vai me dar uma chance? Paulo, você teve 41 anos de chances. Desperdiçou todas. Não quero recomeçar nada com você. Quero minha liberdade. Você tá fazendo isso para me punir. Não. Tô fazendo isso para me libertar. Tem diferença. Ele mudou de tática. Pensa nos nossos filhos, na família que a gente construiu. Os filhos são adultos. Eles vão lidar com isso. E que família, Paulo? Aquela onde você me humilha, onde você me trai. Essa família já estava quebrada há muito tempo. Só eu que não queria ver. E quanto ao dinheiro? Você sabe que vai ser difícil para você. Não tem formação, não tem experiência de trabalho. Eu me viro. Não é sua preocupação. Vi frustração crescer nos olhos dele. Ele não estava acostumado a não ter controle sobre mim. Durante todos esses anos, eu sempre cedia, sempre recuava. Mas agora era diferente. Tá bom, ele disse finalmente. Se é divórcio que você quer, vamos fazer. Mas não vou te dar mais do que o mínimo necessário. Você não merece mais que isso. Quem vai decidir o que eu mereço é o juiz, não você. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de guerra fria. Mal nos falávamos. Ele dormia no quarto de hóspedes. Eu continuava minha rotina, mas agora sem cozinhar para ele, sem lavar suas roupas, sem fazer nada além do básico para mim mesma. Ele reclamou algumas vezes. Você não vai fazer comida? Faço a minha. Você é adulto, faça a sua. Foi libertador. Cada pequeno ato de independência era uma vitória. Doutora Patrícia entrou oficialmente com o pedido de divórcio. Paulo contratou um advogado, o Dr. Maurício, que tinha a reputação de ser agressivo. A primeira audiência foi marcada para 3 semanas depois. Nesse meio tempo, aconteceu algo que eu não esperava. Viviane, a amante, me ligou. Alô? Dona Helena, aqui é a Viviane. Meu primeiro instinto foi desligar, mas a curiosidade falou mais alto. O que você quer? Eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. Por favor, é importante. Não tenho nada para falar com você. Por favor, eu sei que a senhora não me deve nada, mas preciso muito conversar. Meia hora do seu tempo, só isso. Contra meu melhor julgamento, concordei. Marcamos em um café no centro da cidade. Ela estava me esperando quando cheguei. Era mais nova do que eu imaginava pelas fotos, bonita de um jeito comum. Parecia nervosa. Dona Helena, obrigada por vir.
Eu sei que a senhora tem todo o direito de me odiar. Não te odeio, nem penso em você o suficiente para odiar. Ela fez uma careta. Eu mereço isso. Olha, eu não vim aqui para me justificar. Vim porque preciso te contar uma coisa sobre o Paulo. Não quero saber dos detalhes do caso de vocês. Não é sobre o caso, é sobre outras coisas. Ele te contou que eu fui a única? Meu coração gelou. O que você quer dizer? Eu não sou a primeira, dona Helena. Eu sou só a mais recente de uma longa lista. O Paulo tem casos há anos, décadas talvez. Senti o chão sumir sob meus pés. Como você sabe disso? Porque ele me contou. No começo, quando ele estava me conquistando, ele disse que o casamento dele era vazio há muito tempo. Que vocês só mantinham as aparências. Que ele tinha tido outros relacionamentos ao longo dos anos porque precisava de conexão. Lágrimas queimaram meus olhos. Não pelos casos em si, mas pelos anos perdidos. Pelos anos em que fui fiel, dedicada, perfeita, enquanto ele me traía repetidamente. Por que você está me contando isso? Ela suspirou. Porque ele me usou, me fez promessas. Disse que ia se divorciar e a gente ia ficar junto. Mas agora que a senhora pediu o divórcio, ele me largou. Disse que não precisa mais de mim, que vai lutar para salvar o casamento para não perder dinheiro na divisão. E você quer vingança? Quero justiça. E acho que a senhora também merece saber a verdade. Ele não é quem finge ser. Nunca foi. Ela me deu nomes, datas, lugares, tudo registrado porque, aparentemente, ela havia começado a desconfiar que era descartável e tinha reunido provas para se proteger. Levei tudo para a doutora Patrícia. Ela sorriu ao ler. Isso é ouro, dona Helena. Com essas informações, podemos provar infidelidade reiterada. Isso pesa muito no processo. Mas eu tinha uma pergunta. Por que ela me deu isso? Qual o interesse dela? Talvez ela realmente queira justiça. Ou talvez ela esteja se vingando por ter sido usada. Seja qual for o motivo, essas informações nos ajudam. A primeira audiência chegou. Entrei no fórum com a doutora Patrícia ao meu lado, vestida com um conjunto que comprei especialmente para a ocasião. Queria parecer forte, confiante, e era exatamente como me sentia. Paulo estava lá com o Dr. Maurício. Ele me olhou com raiva, mas também com algo que parecia ser medo. Ele sabia que eu tinha provas contra ele. O juiz, Dr. Henrique Portela, era um homem de uns 55 anos, de aparência séria. Ele leu o processo e olhou para nós. Então, temos aqui um casamento de 41 anos, onde a parte autora solicita o divórcio baseado em infidelidade e desrespeito reiterado. Dr. Maurício, qual é a posição do réu? O advogado de Paulo se levantou. Meritíssimo, meu cliente reconhece que houve problemas no casamento, mas acredita que há possibilidade de reconciliação. A autora está agindo por impulso, sem considerar adequadamente as consequências. Doutora Patrícia se levantou. Meritíssimo, minha cliente passou 41 anos dedicando-se integralmente a este casamento e à família. Ela tem provas documentadas de múltiplos casos extraconjugais do réu ao longo dos anos, incluindo gastos de bens do casal com essas amantes. Além disso, há registros de desrespeito público, onde o réu declarou sua intenção de terminar o casamento porque considerava da esposa inadequada para seu nível social atual. O juiz arqueou uma sobrancelha. Tem provas dessas declarações? Tenho o testemunho de várias pessoas que ouviram, além de gravações. Paulo ficou vermelho. Ele não sabia que Roberto, um dos amigos que estava no churrasco, tinha me procurado dias depois para se desculpar e se oferecer para testemunhar. Ele tinha gravado parte da conversa no celular sem querer, e o áudio pegou claramente a voz de Paulo fazendo aqueles comentários. E quanto à divisão de bens? Perguntou o juiz. Solicitamos divisão igualitária de todos os bens do casal, além de uma compensação por trabalho doméstico não remunerado prestado por 41 anos, e danos morais por infidelidade reiterada e desrespeito público. Dr. Maurício tentou protestar. Meritíssimo, isso é absurdo. A autora não tem direito à compensação além da divisão básica.
Ela foi sustentada durante todo o casamento. Sustentada? Doutora Patrícia se virou para ele. Ela criou 3 filhos, manteve uma casa, apoiou a carreira do réu de todas as formas possíveis. Isso não é trabalho? Se ela tivesse sido contratada para fazer tudo o que fez, quanto custaria? Uma babá, uma cozinheira, uma faxineira, uma assistente pessoal? Façam as contas. O juiz parecia impressionado. Tem razão. Esse é um argumento válido. Vou analisar todos os documentos apresentados e marcar uma nova audiência para daqui a 30 dias. Até lá, determino que o réu continue depositando a quantia mensal que depositava para despesas da casa em conta da autora e que não haja venda ou transferência de nenhum bem do casal. Saímos do fórum e doutora Patrícia estava radiante. Foi muito bem, dona Helena. O juiz está claramente do nosso lado. Com as provas que temos, é impossível Paulo sair bem dessa. Mas eu não estava pensando na vitória legal. Estava pensando em algo mais profundo, em como tinha chegado até ali. Naquela noite, sentada sozinha na sala, Paulo tinha ido dormir num hotel, dizendo que não suportava mais ficar na mesma casa que eu. Peguei meu celular e comecei a escrever. Não sabia bem o que estava escrevendo, mas as palavras simplesmente fluíam. Escrevi sobre os 41 anos de casamento, sobre a garota de 18 anos que achou que estava vivendo um conto de fadas, sobre a mãe dedicada que colocou todos antes dela mesma, sobre a esposa que perdeu sua identidade no papel de ser a mulher de alguém, e sobre a mulher de 68 anos que finalmente estava se encontrando. Escrevi até de madrugada, e quando terminei, tinha várias páginas de reflexões, memórias, dores e descobertas. Mandei para Célia, minha irmã. Ela me ligou chorando. Leninha, isso é lindo e doloroso, mas principalmente libertador. Você já pensou em fazer alguma coisa com isso? Publicar? Compartilhar? Como assim? Sei lá. Um blog, talvez. Ou até um livro. Tantas mulheres passam pelo que você passou. Sua história pode ajudar outras pessoas. A ideia ficou na minha cabeça. Será que minha experiência poderia realmente ajudar alguém? Pesquisei sobre como criar um blog. Era mais simples do que imaginei. Criei um chamado Recomeços aos 68 e comecei a postar minhas reflexões. Não esperava nada, mas em poucas semanas tinha centenas de comentários de mulheres de todas as idades dizendo que se identificavam, que estavam passando por situações parecidas, que minha coragem as inspirava. Uma mulher em particular, a Rosa, de 62 anos, me escreveu dizendo que estava num casamento infeliz há 35 anos e que meu blog tinha dado a ela coragem para procurar um advogado. Outra, a Mariana, de 54 anos, disse que tinha acabado de herdar dinheiro do pai e estava em dúvida se contava para o marido abusivo. Minha história a fez decidir manter segredo e usar o dinheiro para se libertar. Percebi que minha dor tinha um propósito. Estava ajudando outras mulheres a encontrarem suas próprias forças. Enquanto isso, o processo de divórcio seguia. Paulo tentou de tudo. Primeiro, tentou me convencer a voltar atrás. Mandou flores, que joguei fora. Escreveu cartas, que não li. Até apareceu na igreja que eu frequentava aos domingos para fazer uma cena emocional na minha frente, o que só o fez parecer ridículo. Quando viu que eu não ia ceder, ele mudou de tática. Começou a espalhar mentiras sobre mim para os filhos e amigos. Dizia que eu estava tendo um caso, que eu tinha enlouquecido, que eu estava sob influência de pessoas mal intencionadas. Rafael acreditou. Juliana duvidou. Pedro não se importou o suficiente para tomar partido. Mas o pior foi quando ele tentou mexer no dinheiro. Descobri por doutora Patrícia que ele tinha tentado transferir vários investimentos para o nome da empresa dele, tentando esconder patrimônio antes da divisão. Mas como o juiz havia proibido qualquer movimentação, a tentativa foi flagrada e ele quase foi preso por desacato. Ele está desesperado, comentou doutora Patrícia. Sabe que vai perder feio e está tentando salvar o que pode. Na segunda audiência, o juiz não estava nada feliz com Paulo. Senhor Paulo, tentou transferir bens após minha determinação expressa de que nada fosse movimentado. Isso é desacato à autoridade deste juízo. Vou aplicar uma multa
e se houver uma terceira tentativa, ordeno sua prisão preventiva. Está claro? Paulo murmurou um sim, com a cara no chão. O juiz, então, anunciou sua decisão. Analisando todo o caso, as provas apresentadas, os testemunhos e considerando os 41 anos de dedicação exclusiva da autora ao lar e à família, determino o seguinte: divórcio concedido, divisão igualitária de todos os bens do casal, compensação de R$ 400 mil a ser paga pelo réu à autora por trabalho doméstico não remunerado, danos morais no valor de R$ 200 mil por infidelidade reiterada e desrespeito público. E pensão mensal vitalícia de R$ 5 mil, considerando que a autora abdicou de carreira profissional para se dedicar à família. Paulo quase caiu da cadeira. Isso é um roubo. Ela vai ficar com quase tudo. O juiz o olhou severamente. Ela vai ficar com o que é justo. Durante 41 anos, ela trabalhou sem salário, sem férias, sem aposentadoria, permitindo que o senhor construísse seu patrimônio. Agora, ela vai receber o que lhe é devido. Decisão encerrada. Saí daquele fórum flutuando. Não era pelo dinheiro, embora R$ 600 mil, mais metade dos bens, fosse significativo. Era pela validação, por um juiz, uma autoridade, reconhecer que meu trabalho teve valor, que minha dedicação importou, que eu merecia mais do que migalhas. Paulo tentou recorrer, mas Dr. Maurício o aconselhou a aceitar. Você vai perder feio na segunda instância. Aceita e encerra isso. Ele aceitou a contragosto. O divórcio foi finalizado 3 meses depois da primeira audiência. Livre. Finalmente livre. A primeira coisa que fiz foi vender minha parte da casa para Paulo. Ele teve que pegar um empréstimo para me pagar, mas conseguiu. Eu não queria nada que me lembrasse daquele casamento. Com o dinheiro da venda, mais os 600 mil da indenização, mais a herança da minha mãe, eu tinha mais de 13 milhões de reais. Mais dinheiro do que eu poderia gastar no resto da vida. Comprei um apartamento lindo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, perto da minha irmã Célia. 3 quartos, vista para o mar, varanda enorme. Era o primeiro lugar que era verdadeiramente só meu. Decorei do meu jeito. Cores vibrantes, plantas por todos os lados, arte nas paredes. Nada do estilo sóbrio e masculino que Paulo sempre impôs na nossa antiga casa. Aquele apartamento gritava: Helena vive aqui. Também comecei a viajar. A primeira viagem foi para a Europa, algo que sempre quis fazer, mas Paulo nunca quis. Passei 1 mês rodando. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa, sozinha, livre, fazendo exatamente o que queria, quando queria. Comi em restaurantes incríveis, visitei museus, andei por ruas de paralelepípedo, sentei em cafés e simplesmente observei as pessoas. Tirei milhares de fotos, comprei lembranças que não precisava e me senti viva pela primeira vez em décadas. Quando voltei, Juliana me visitou no apartamento novo. Ela olhou ao redor impressionada. Mãe, esse lugar é incrível. E você tá diferente, mais leve. Eu tô feliz, Ju, realmente feliz. Ela se sentou no sofá e me olhou com lágrimas nos olhos. Me desculpa por não ter te apoiado mais, por não ter visto o quanto você sofria. Você não tinha como saber. Eu escondi bem. Papai tá mal. Teve que vender o carro, pegou empréstimo para te pagar, tá morando naquela casa enorme sozinho. Ele liga para mim chorando, dizendo que você destruiu ele. Senti uma pontada de algo. Não era culpa, não era pena exatamente. Era compaixão, talvez, mas distante. Ju, seu pai destruiu a si mesmo. Eu só parei de aceitar ser destruída junto. Eu sei, eu entendo isso agora. E Rafael também tá começando a entender. A esposa dele teve uma conversa séria com ele sobre como ele te tratou. Ela disse que ficou envergonhada da atitude dele. E ele? Ele quer conversar com você, quando você estiver pronta. Não estava pronta ainda, mas talvez um dia. Pedro, curiosamente, foi quem me surpreendeu. Ele apareceu no Rio de repente, tocou meu interfone. Mãe, posso subir? Quando abri a porta, ele me abraçou. Um abraço longo, apertado, daqueles que dizem mais do que palavras.
Desculpa por ter sido tão distante, por não ter estado presente quando você precisava. O que mudou? Ele entrou e se sentou. Eu terminei com a namorada. A gente brigou porque ela queria que eu parasse de ajudar financeiramente uma amiga que está em situação difícil. Ela disse que eu não devia me meter na vida dos outros. E naquela hora, eu pensei em você. Em como eu não me meti quando você precisava. Em como eu fui egoísta. Pedro, deixa eu terminar. Eu te devo um pedido de desculpas gigante. Você sempre foi incrível e eu nunca reconheci isso. Sempre te vi como o papai te via, só a dona de casa. Mas você é muito mais que isso. Sempre foi. Chorei. Abraçamos de novo. E naquele momento, recuperei pelo menos parte do relacionamento com meu filho caçula. Meu blog continuava crescendo. Eu escrevia semanalmente sobre minha nova vida, sobre os desafios de recomeçar, sobre as descobertas que fazia sobre mim mesma. Comecei a receber convites para dar palestras em grupos de mulheres. A primeira palestra foi aterrorizante. Eram 50 mulheres na plateia, todas me olhando expectantes. Mas quando comecei a falar, contando minha história, vi nos rostos delas reconhecimento, identificação. Muitas choraram. Todas aplaudiram de pé no final. Você nos deu coragem, disse uma senhora de uns 75 anos depois. Se você conseguiu recomeçar aos 68, eu posso recomeçar aos 75. Isso se tornou meu propósito. Usar minha história para empoderar outras mulheres. Para mostrar que nunca é tarde demais para recuperar sua vida, sua dignidade, seu valor. Também voltei a estudar. Me matriculei num curso de História da Arte na universidade. Sempre amei arte, mas nunca tive oportunidade de estudar formalmente. Agora tinha tempo, dinheiro e liberdade. Meus colegas de turma tinham metade da minha idade, mas me tratavam com respeito. O professor ficou impressionado com minhas análises, dizendo que eu tinha uma perspectiva única que vinha da experiência de vida. Fiz amizades, verdadeiras amizades com mulheres que me viam como Helena, não como esposa de alguém ou mãe de alguém, apenas Helena, e era libertador. Uma noite, Célia organizou um jantar no apartamento dela. Convidou várias amigas dela para me conhecer. Estávamos todas na varanda, bebendo vinho, rindo, compartilhando histórias, quando uma delas perguntou: Helena, você não pensa em se casar de novo? Namorar? A pergunta me pegou de surpresa. Sinceramente? Não, pelo menos não agora. Tô me descobrindo como indivíduo, não quero me perder em outro relacionamento. E se aparecer alguém? Se aparecer, aparecer. Mas não tô procurando. E definitivamente não preciso de ninguém para me completar. Eu já tô completa sozinha. Todas brindaram a isso. 6 meses depois do divórcio, recebi uma ligação inesperada. Era Paulo. Leninha. Oi. O que você quer, Paulo? Eu queria conversar. Pessoalmente. Você pode me encontrar? Hesitei. Mas a curiosidade falou mais alto. Marquei num café público em pleno dia, onde me sentiria segura. Ele estava diferente. Mais magro, cabelos mais grisalhos, aquela arrogância completamente sumida. Parecia um homem derrotado. Obrigado por vir, ele disse quando sentei. Tem 5 minutos. Fala. Eu fui um idiota, um completo idiota. Eu te machuquei, te desrespeitei, joguei fora 41 anos por nada, por ego. Por achar que merecia mais. Por que tá me dizendo isso agora? Porque eu tô sozinho. A Viviane me largou quando viu que eu tinha perdido tudo. Os amigos se afastaram quando descobriram sobre os casos. As crianças mal falam comigo, e eu percebo agora que a única pessoa que realmente se importava comigo era você. E eu destruí isso. Olhei para ele sem raiva, sem dor, apenas com uma certa tristeza pela vida desperdiçada. Paulo, eu perdoei você. Não por você, mas por mim. Porque guardar raiva só envenenaria minha nova vida. Mas perdoar não significa esquecer ou voltar atrás. Eu sei. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo. De verdade. Eu aceito seu pedido de desculpas. E espero que você use esse arrependimento para ser uma pessoa melhor daqui para frente. Mas eu segui em frente, Paulo. E não tem volta. Ele chorou.
Ali, naquele café, aquele homem de 70 anos que um dia me humilhou, chorou. E eu senti compaixão, mas não pena, porque ele tinha escolhido aquele caminho. E agora tinha que viver com as consequências. Levantei, coloquei dinheiro na mesa para pagar meu café e saí. Não olhei para trás. 1 ano depois daquele churrasco fatídico que mudou minha vida, estou sentada na varanda do meu apartamento, vendo o pôr do sol sobre o mar. Tenho uma taça de vinho na mão, um bom livro ao lado e aquela sensação de paz que só vem quando você está exatamente onde deveria estar. Olho para trás e vejo o caminho que percorri. Da garota de 18 anos que achou que casamento era a resposta para tudo, à mulher de 68 anos que descobriu que a resposta estava dentro dela o tempo todo. Não me arrependo dos 41 anos de casamento, porque sem eles eu não seria quem sou hoje. Eles me deram 3 filhos, com quem estou reconstruindo relacionamentos, me ensinaram resiliência, me mostraram minha força. E quando finalmente me libertei, eu sabia exatamente o que não queria mais na minha vida. Meu blog agora tem milhares de seguidoras. Publico semanalmente e as histórias que recebo são incríveis. Mulheres de 30, 50, 70 até 80 anos me escrevem dizendo que minha jornada as inspirou a fazerem mudanças em suas próprias vidas. Uma leitora chamada Vera, de 72 anos, me escreveu dizendo que depois de ler minha história, ela finalmente pediu divórcio do marido que a maltratava há 50 anos. Ela agora mora com a filha e disse que pela primeira vez na vida se sente respeitada. Outra, a Clarice, de 58 anos, usou uma herança que recebeu e manteve em segredo, seguindo meu conselho, para abrir o ateliê de costura que sempre sonhou. Ela me mandou uma foto dela rodeada de tecidos coloridos, sorrindo de um jeito que ela disse nunca ter sorrido quando estava presa num casamento sem amor. Essas histórias me enchem de propósito. Minha dor não foi em vão. Está ajudando outras mulheres a encontrarem suas próprias forças. Também escrevi um livro, Recomeços aos 68, uma história de liberdade. Foi publicado no mês passado por uma editora pequena, mas séria. As vendas estão surpreendentemente boas. Várias livrarias pediram para eu fazer sessões de autógrafos. Na primeira sessão, uma fila de mulheres esperava. E não eram só mulheres mais velhas. Tinha jovens de 20 e poucos anos também. Uma delas me disse: "Meu casamento tem 3 anos e eu já tô vendo os sinais que você descreveu no livro. Sua história me ensinou a não esperar 40 anos para fazer algo a respeito." Juliana e eu estamos mais próximas do que nunca. Ela decidiu fazer terapia para trabalhar questões próprias e me agradeceu por ter sido forte o suficiente para sair, porque isso a inspirou a também fazer mudanças na vida dela. Pedro vem me visitar regularmente. Ele conheceu uma mulher maravilhosa que o trata como igual e me disse: "Eu sei como quero ser tratado e como devo tratar alguém por causa de você, mãe. Por causa de ver o que você aguentou e o que você merecia." Rafael ainda está em processo. Nós conversamos de vez em quando, mas ele ainda tem dificuldade de admitir que o pai estava errado e eu estava certa. Mas pelo menos ele parou de me criticar. É um começo. Paulo, eu não vejo mais. Ouço notícias através dos filhos às vezes. Ele está namorando alguém novo, uma mulher de 50 anos. Espero que ele trate ela melhor do que me tratou, mas não é mais minha preocupação. Quanto a mim, estou descobrindo quem é Helena. Não a esposa de Paulo, não a mãe de Rafael, Juliana e Pedro, apenas Helena. Descobri que adoro viajar sozinha. Já visitei 12 países neste último ano. Descobri que tenho talento para fotografia e já vendi algumas fotos que tirei nas minhas viagens. Descobri que gosto de acordar tarde, de tomar café na cama, de passar o dia inteiro de pijama lendo se eu quiser. Descobri que não preciso de validação de ninguém, que meu valor não vem de ser útil para outros, mas simplesmente de existir. E que ser egoísta, cuidar de mim mesma, não é algo ruim. É necessário, é saudável, é merecido. Conheci um homem interessante no curso de História da Arte. O professor, na verdade, viúvo há 3 anos, 65 anos. Ele me convidou para jantar algumas vezes. Fomos. Foi agradável. Ele é educado, inteligente, nos respeitamos mutuamente.
Não sei se vai virar algo mais. E tudo bem se não virar, porque pela primeira vez na vida estou completa sozinha. Se alguém vier adicionar algo à minha vida, ótimo. Mas eu não preciso de ninguém para me completar. Minhas amigas novas são incríveis. Formamos um grupo que se encontra toda semana. Vamos ao cinema, teatros, exposições, jantares, rimos, choramos, compartilhamos histórias. São o tipo de amizades profundas que só se formam quando você está sendo autêntica. A herança da minha mãe não foi só dinheiro. Foi liberdade. Foi poder de escolha. Foi a oportunidade de recomeçar. E eu usei essa oportunidade da melhor forma possível. Investi bem. Tenho renda passiva suficiente para viver confortavelmente sem preocupações. Doei para instituições que ajudam mulheres em situação de violência doméstica. Criei uma pequena bolsa de estudos para mulheres acima de 50 anos que querem voltar a estudar, mas não têm recursos. Porque se minha história me ensinou algo, é que recursos, sejam financeiros, emocionais ou educacionais, podem transformar vidas. E eu quero ajudar outras mulheres a terem as mesmas oportunidades que tive. Olho para o mar e penso na jornada. Do churrasco, onde ouvi aquelas palavras devastadoras à vida que construí agora. Da humilhação à libertação. Da invisibilidade ao empoderamento. Tenho 69 anos agora. E sinto que minha vida está apenas começando. Tenho planos. Quero aprender italiano e passar um semestre morando na Itália. Quero escrever outro livro. Quero fazer mais palestras, alcançar mais mulheres. Quero viver plenamente cada dia que me resta, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Apenas vivendo, sendo, existindo no meu próprio direito. E se eu pudesse dar um conselho para qualquer mulher que esteja lendo isso, seja ela jovem ou velha, seria este: você tem valor. Você sempre teve. Não importa o que alguém te disse, não importa quantas vezes te fizeram sentir inferior. Seu valor é intrínseco. Não vem de ser esposa de alguém, mãe de alguém, filha de alguém. Vem de ser você. E nunca, nunca é tarde demais para recomeçar, para recuperar sua vida, para se tornar quem você realmente é. Eu recomeçara aos 68. E foi a melhor decisão que já tomei na vida. Então, se você está num relacionamento onde não é valorizada, onde é desrespeitada, onde se sente invisível, saiba que você merece mais. Você sempre mereceu mais. E tem força dentro de você para mudar isso. Não espere 41 anos como eu esperei. Não deixe décadas passarem enquanto você se diminui para que outros se sintam maiores. Porque no final, a única pessoa que pode te salvar é você mesma. E você é capaz. Mais capaz do que imagina. Esta é minha história. De humilhação à libertação. De invisibilidade ao empoderamento. De esposa submissa à mulher livre. E eu não mudaria nada. Porque cada dor, cada lágrima, cada momento difícil me trouxe até aqui. Até esta varanda com vista para o mar, uma taça de vinho na mão e meu futuro inteiro pela frente. Helena Rodrigues da Silva. Não mais esposa de Paulo, apenas Helena. E isso, descobri, é mais do que suficiente. É perfeito. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.